A Nina Hummelin menciona no verbete dela sobre qualia um artigo de um cientista, tem, como é que se diz, acromatopsia, é isso? Então, quem quiser, é interessante, é um sujeito, porque é um sujeito que desde pequeno, desde bebê, é incapaz de ver cores. E aí tem um relato da experiência dele, e por acaso, ele é um cientista que estuda a percepção de cores. Exatamente como no experimento mental ali do Frank Jackson, certo? Por acaso não, claro, se interessou por isso. Mas então porque uma das objeções que se faz aos argumentos, então eu queria ver hoje as objeções ao argumento do Frank Jackson. Uma das objeções que se faz é que é muito improvável, alguns de vocês mencionaram isso aqui no ano passado, é muito improvável que mesmo vivendo num laboratório, ela nunca visse nada colorido, né? Nunca se cortou, ela nunca se olhou no espelho, porque tem, enfim, a pele, ou nunca abriu a boca para ver o vermelho da língua, coisa assim. Só vê preto e branco, a pessoa não vê só preto e branco, mesmo olhando para si mesmo. Mas a gente pode reelaborar agora esse experimento mental, né? Usando um caso desse tipo, caso até real. O sujeito nunca foi capaz de ver nada colorido por uma deficiência visual. Digamos agora que no futuro a gente tem não apenas uma física completa, mas a gente tem também técnicas cirúrgicas que permitem curar esse tipo de deficiência, ou enfim, coloca um olho artificial no sujeito que o sujeito adquire agora a visão de cores. Então, o que aconteceria? Então, a gente pode ter esse experimento mental, ele não é tão afastado assim da realidade, ele é minimamente plausível. Provavelmente no futuro acontecerão situações parecidas com esses indivíduos que têm acromatopsia, né? Então, o que será que vai acontecer com essas pessoas? A gente tem uma discussão conceitual sobre o que de fato acontece. Então, tem duas versões aqui do argumento, tá? Que eu não distingui na aula passada e que essa Nina Hummelin distingue. Tem a versão fraca do argumento do Jackson e a versão forte. A versão fraca é uma versão epistêmica. Ela é fraca porque ela não é incompatível com o fisicalismo, ela é compatível com o fisicalismo. O fisicalismo é a tese segundo a qual só existem coisas e propriedades físicas. A física é capaz de descrever tudo que há. Tudo que existe é físico, ou descritível por teorias físicas. Não há nada que não seja descritível por teorias físicas. Ok? E tudo que existe, só existe aquilo que as teorias físicas postulam, ou afirmam que existe. Ok? Então, se a gente tem uma teoria física completa, a gente tem uma teoria universal completa. Se tudo que existe é físico, e a teoria física chegou ao fim, quer dizer, ela foi a teoria de tudo, que consegue adequadamente descrever tudo que existe, então nós temos uma descrição de tudo que existe. Isso é fisicalismo. Atualmente, a gente não tem uma teoria física completa. E a gente tem outras teorias, né? Tem a biologia, tem a história, a antropologia, a psicologia, que tem desenvolvimentos paralelos e que não parecem ser, pelo menos a gente não tem nenhuma razão para acreditar agora que para afirmar categoricamente que uma redução fisicalista desse tipo vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, o que a gente tem são apostas, tá? Filosóficas. Tem gente que afirma em princípio é possível, tem gente que diz em princípio não é possível. Então, a gente tem essa argumentação vai e vem filosófica. Mas, enfim. Então, a gente tem duas versões do argumento do Frank Jackson. Uma é uma versão fraca, uma leitura fraca do argumento, que diz o seguinte: Mary tem conhecimento físico completo dos fatos concernentes à percepção humana de cores antes de ser solta, antes de sair do laboratório. Ela era uma presidiária, né? Esse laboratório dela era uma prisão. Mas, segundo a premissa, há um tipo de conhecimento de fatos sobre a percepção humana de cores que ela não tem antes de ser solta. Então, tem conhecimento de tipo físico e tem conhecimento de tipo não físico.
Esse conhecimento de tipo não físico, bom, vamos ver. Portanto, conclusão, há um tipo de conhecimento de fatos sobre a percepção humana de cores que não é físico. Então aqui a conclusão é que além dos conhecimentos físicos sobre fatos físicos, existem conhecimentos não físicos sobre os mesmos fatos. Tá? Então, esse argumento, porque a gente pode ter conhecimentos, sei lá, a gente pode ter conhecimentos estéticos sobre coisas físicas. A gente pode dizer essa obra de arte é bonita. A gente pode ter um conhecimento de tipo sociológico sobre aquela obra de arte, que é um objeto físico. Então, esse argumento aqui, ele é compatível, a conclusão do argumento é compatível com o fisicalismo, porque o fisicalismo é uma tese ontológica sobre o que há. E a conclusão desse argumento não está dizendo que existem coisas ou propriedades que não são físicas, ela só está dizendo que nem todo conhecimento é de tipo físico, certo? Então, o argumento propriamente antifisicalista tem que ser mais forte. Então, a gente não pode ler. Se a gente quer interpretar o argumento do Jackson como um argumento antifisicalista, que foi a proposta do Jackson originalmente, o argumento não pode ser interpretado dessa maneira, como um argumento sobre tipos de conhecimento. Não é que a Mary, quando saiu da sala, a conclusão não pode ser a Mary, quando saiu da sala, ela adquiriu um conhecimento de tipo diferente. Um conhecimento de tipo, por exemplo, psicológico, sobre a sua própria mente, coisas assim, ok? Ela já tinha um conhecimento aí, por isso não teve espanto, né? Ela trabalhava vermelho. Se teve ou não teve espanto, isso que eu estava perguntando. Eu perguntei a vocês, todo mundo disse que teve espanto, não teve ninguém aqui que não disse que não teve espanto. Então, se tu acha que não teve espanto, por que tu não falou? Não, eu não argumento. O argumento? Tu estava aqui na aula passada, não tá? Então, aqui, ó. Ela saiu da sala e viu, então é assim que é o tomate, é assim que parece. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia, boa, olha só que legal. Aprendi uma coisa nova. Teve um espanto. Se não teve um espanto, ela dizia, nada de novo. Tu está querendo me mostrar como é que é o tomate? Eu já sabia. Chega, quer ver como é que é um tomate? O cara chega pra ela, né? Tu ficou a vida inteira na sala, preto e branco. Agora eu vou te mostrar como é que é um tomate. Olha que maravilha, a cor do tomate. E aí a reação dela é assim, ó. Se essa é a reação dela, você já sabia. Né? Então não tem nenhum... Tá, mas então, como é que o Jackson diz, não, ela tinha uma coisa que ela não sabia. Só que algo que ela não sabia, mas isso não é que ela aprendeu alguma coisa, mas o que ela aprendeu não é um tipo de conhecimento novo, ela aprendeu um fato novo, esse que é o ponto. Certo? Tem que ser um fato novo, tem que ser algo sobre o mundo, não algo da relação dela com o mundo. Mas o que você está dizendo sobre esse conhecimento estético? Os fisicalistas rejeitam esse argumento aqui, a versão forte do argumento. Não, mas a versão fraca... A versão fraca, os fisicalistas dizem, é isso mesmo, quer dizer, isso aí não tem nenhum problema. Os fisicalistas dizem assim, só existem coisas físicas ou propriedades físicas. Coisas e propriedades físicas. Só existem. Então, todo o nosso conhecimento é um conhecimento de coisas ou propriedades físicas. Mas nem todos os conhecimentos nossos se apresentam no vocabulário da física. A gente tem vocabulário psicológico, tem vocabulário estético. A gente usa conceitos que não são físicos, entende? Então, tu pode ter... A gente pode dizer, a gente tem crença verdadeira justificada usando esses outros conceitos. Mas eles são conhecimentos de coisas físicas ou sobre coisas físicas, só que não no vocabulário da física. Então, esse é o argumento. Então, é um conhecimento de tipo não físico sobre coisas físicas. E aí não há problema? Aí não tem problema, porque fisicalismo, a rigor, é uma tese ontológica e não uma tese sobre que tipos de atitudes a gente tem com relação às coisas. Tá? O fisicalismo diz que tudo que existe pode ser descrito em termos físicos ou fisicalistas, porque só existem coisas físicas ou fisicalistas. Agora, isso não quer dizer que todas as descrições, que nós vamos ser sempre fisicalistas, nós só vamos falar a linguagem da física.
Né? A gente pode falar outras linguagens, outros vocabulários que não são físicos. Daí o conhecimento não seria de tipo, não seria um conhecimento de tipo físico, embora seria um conhecimento sobre coisas físicas. Uma série no Netflix agora vem sobre o fisicalismo, né? Qual? Vou tentar achar um nome aqui rapidamente, mas eles associam várias coisas à física, tanto o amor como a percepção, e o nome é... Daqui a pouco eu pego. Tá. Então, a versão forte do argumento, que a versão essa, cuja conclusão é, de fato, incompatível com o fisicalismo, diz o seguinte: a Mary conhece todos os fatos físicos concernentes à percepção humana de cores antes de ser solta, antes de ser dela. Tá? Ela conhece todos os fatos físicos. Veja que na versão anterior, ela tem conhecimento físico completo dos fatos. Agora ela tem... Ela conhece todos os fatos físicos. Tá. Vamos conferir depois, tá? A Mary conhece todos os fatos físicos concernentes à percepção humana de cores antes de ser solta, mas há alguns fatos sobre a percepção humana de cores que Mary não conhece. Tá? Então ela conhece todos os fatos físicos. Aí, se o fisicalismo está correto, se ela conhece todos os fatos físicos, ela conheceu tudo que tem para ser conhecido. Mas se tem alguns fatos que ela não conhece, então são fatos não físicos. E se tem fatos não físicos, se existem fatos não físicos, então isso é incompatível com o fisicalismo. Porque o fisicalismo diz que tudo que existe é físico. Então não tem nenhum fato não físico. Tem fatos agora que não são físicos. Agora de verdade. Isso. Eu não vou conseguir compreender muito ou nada a diferença entre a 1A e 1B. A 1A e a 1B. 1A diz que ela tem conhecimento físico completo dos fatos. Então tem um conjunto de fatos. Tem fatos, sim, um mundo. Tem que são fatos. São objetos e as suas propriedades, suas relações. Então tem objetos no mundo, um monte de objetos, esses objetos. E as propriedades, os atributos dos objetos individualmente e das relações entre os objetos. São fatos. Então a Mary, a 1A, diz que tudo que pode ser conhecido fisicamente a respeito desses objetos e propriedades, ela sabe. Fisicamente. Ela tem, do ponto de vista físico, ela sabe tudo. Tá? Sim. E o outro, a outra versão diz assim, que ela conhece, na primeira versão a ênfase está no conhecimento dela, na segunda versão a ênfase está nos fatos. Certo? Então todos os fatos físicos, Sim. todos os fatos físicos são por ela conhecidos. Então ela sabe que o tomate é vermelho, só não viu o vermelho. Se ela sabe que o tomate é vermelho, só não viu o vermelho, bom, isso aqui está em questão. A gente não... Se ela sabe todos os fatos físicos, ela sabe que a cor do tomate é vermelho. Porque ela é Deus. Mas ela não viu o vermelho. Se ela sabe que a cor do tomate é vermelho, exato. Ela sabe, porque ela já estudou lá. Isso, ela Ela já leu num livro isso. Num livro preto e branco. Ela leu num livro preto e branco que tomates são vermelhos. Isso. Mas ela não sabe o que é o vermelho. Ela nunca viu vermelho. Então, ela conhece todos os fatos físicos, mas tem alguns fatos sobre a percepção humana de cores que ela não conhece. Quer dizer, tem alguns fatos que não são físicos sobre a percepção humana de cores. Então, nessa segunda versão do argumento, existem fatos físicos, mas os fatos físicos não esgotam a totalidade dos fatos. E a primeira versão, ela é compatível com isso, é compatível com a possibilidade de todos os fatos serem físicos. Só que existem conhecimentos físicos e conhecimentos não físicos. Então, no primeiro argumento, ela tem todos os conhecimentos físicos possíveis, mas existem outros tipos de conhecimento, e esses elas não adquiriu ainda. Ela só adquire esses outros conhecimentos de tipo não físico quando ela sai do laboratório.
Mas a primeira versão do argumento é compatível com o fato desses conhecimentos não físicos serem sobre fatos físicos. Compreende? Mas 2A não está contradizendo o 1A? Não está contradizendo. São afirmações de tipo diferente. São afirmações diferentes. Né? Eles não estão dizendo a mesma coisa. A afirmação, o argumento, o B, o segundo argumento, é um argumento mais forte. A conclusão é incompatível com o fisicalismo. Na versão fraca? Na versão fraca, o 2A não está contradizendo o 1A? Não, o 1A diz que ela sabe tudo o que tem para ser conhecido do ponto de vista físico. Ela tem um conhecimento físico completo de tudo. Né? E o 2A está dizendo, sim, ela tem conhecimento físico completo, mas existem outros tipos de conhecimento e ela é ignorante desses outros conhecimentos, que não são físicos. Entendeu? Agora, a segunda versão do argumento diz o seguinte, ela conhece todos os fatos físicos, mas existem fatos que não são físicos. Então, tem fatos que não são físicos. E, a conclusão, portanto, existem fatos não físicos. Existem coisas no mundo, coisas ou propriedades de coisas, que não são físicas. Esse é o argumento antifisicalista. Essa é a versão forte do argumento. Parece que é tão forte que você tem que provar que existem fatos não físicos. Como é que o Jackson argumenta? Não é uma prova, isso aqui é filosofia, né? Filosofia. A palavra prova é uma palavra muito forte, né, na nossa cultura. E ela geralmente é reservada para os domínios das ciências demonstrativas, lógica e matemática. Então, ou na metafísica, né? Mas a metafísica, enfim, sabe-se lá o que vai ser metafísica. Então aqui, o que a gente tem é um argumento de tipo filosófico. Ele não é provavelmente uma prova nesse sentido forte. O argumento filosófico do Jackson está baseado num experimento mental. Então, ele tem essas fraquezas. Tá? É porque experimentos mentais são imaginados. E eles dependem, aqui nesse caso, de inúmeras variáveis que nós não dominamos. A gente não sabe, a rigor, isso nunca foi feito. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de uma pessoa que vivia numa sala desse tipo, nunca via nada colorido, sair e depois ter experiência de isso. Nunca aconteceu. Nem com ele que não chegava. Não, e é tão forte. Quer? Nem com ele que não chegava às 2 horas do experimento ali. Quer? Ele quem? Não era o Jackson. Mencionaram que ele não era. Não, é outra pessoa. É um cientista norueguês que se chama Knut Nordby. Sei lá. Então, esse sujeito continua ele continua acromáptica, ele continua sem enxergar nada, e porque a gente não existe essa tecnologia, entendeu? Para mudar, para permitir que ele passe a ver cores, porque não é um problema no olho só, é um problema, sei lá onde mais, ele é herdado geneticamente, é uma mutação. Então, sabe-se lá o que mais isso afeta no cérebro. Talvez ele saiba aqui, né, dizer que ele é especialista nesse assunto, mas a gente não tem como curar essa... Ele chega a uma conclusão baseada numa afirmação que ele faz. Que pode não ser. Claro, mas todo argumento é assim, né? Todo argumento a gente chega a uma conclusão baseada em afirmações que nós próprios fizemos. A gente começa com premissas e chega a uma conclusão. Quer? A premissa pode não ser válida. Pode não ser verdadeira? Pode não ser verdadeira. Claro, pode. Então, se tu acha que não é verdadeira, diz. Tu acha que não é verdadeira? Não estou dizendo que eu acho que não é verdadeiro. Estou dizendo que ele afirma, ele não prova. Não tem prova em filosofia. Prova em filosofia só tem prova mesmo. Prova, a rigor, o que é uma prova? Prova é uma demonstração de que algo necessariamente tem que ser o caso. E isso a gente não tem na filosofia. Eu não sei se vocês sabem isso. Mas, assim, a filosofia
é vida, entendeu? Assim, a vida é assim também, entendeu? A gente tem que viver nessa ignorância. Mas a conclusão da premissa são... Vocês não sabem, o primeiro grande filósofo, Sócrates, talvez o maior de todos, ficou conhecido por dizer, só sei que nada sei. O que vocês acham que ia sair daí? Matemática e lógica? Não, filosofia, entendeu? A filosofia é assim, a gente tem que viver com essa ignorância, entendeu? Em parte é isso. E o problema é que essa ignorância, essa é a nossa condição humana, entende? Eu entendi então, esse argumento, se o A está certo, né, o A, se eu conheço, eu sou ela, a Mary, então, se eu conheço todos os fatos físicos, eu encontrar um outro fato da percepção que eu não conhecia, ele não é mais físico, ele está verdadeiro. Como é que é? Repete a pergunta. Sim. Se a gente pressupõe, então, que o 1A é verdadeiro, então eu conheço todos os fatos físicos da percepção, e de repente eu encontro um outro fato que eu não conhecia, ele não é físico, é óbvio. Então, que é o terceiro lá. Isso. Essa é a segunda versão do argumento. Sim, forte. A versão forte diz o seguinte. Essa que eu disse, então, teria que provar que existe um fato que não seja o 1A, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, qual é a primeira premissa. A Mary conhece todos os fatos físicos concedentes à percepção humana antes de ser solta. Então, isso é uma conjetura, porque, enfim, a gente não existe ninguém nessa condição e talvez jamais exista. Mas o que tu pode fazer para objetar aqui? Tu pode dizer que, em princípio, essa condição não tem como ser realizada. Tá? Então, a primeira premissa não apenas ela é impossível por alguma razão. Ela não é só implausível, ela é impossível. Então tu teria que argumentar isso. A gente não... Mas assim, por que seria impossível? Por que não seria possível, em princípio, alguém conhecer todos os fatos físicos? Tá, mas digamos que ela pode ser auxiliada por computadores, né? Ela pode, enfim... Ela pode ter um QI muito acima do nosso aqui. Entende? Ela pode não conhecer fatos particulares, entendeu? Que aqui tem que aqui sobre essa mesa tem quatro canetas, mas ela conhece todas as leis da natureza, as leis físicas, né, da natureza. Então, isso não seria implausível. Digamos que a natureza, por exemplo, assim, digamos que a natureza, que o mundo físico fosse exatamente como Newton escreveu. Então, o Newton sabe tudo que tem do ponto de vista físico. Isso não é implausível. O problema é que as teorias que a gente tem, que são conhecidas pelos físicos, elas não são teorias completas. Elas são teorias parciais e provavelmente falsas. Aqui a gente está supondo que a física se desenvolveu e a gente tem uma teoria completa do mundo, do universo, do ponto físico, né? E essa pessoa aqui, por acaso, conhece tudo. Ela é super inteligente, ela leu, foi bem instruída e tem computadores lá, outras coisas que ela usa. Então, não é em princípio implausível, não. Assim, por que Tá, então tá. Então tu aceitou a premissa. Agora cuidado, hein? Se tu aceitar a premissa, se tu aceita as premissas e não aceita a conclusão de um... Se tu aceita as premissas e não aceita a conclusão de um argumento válido... Tá, segunda premissa. Há alguns fatos sobre a percepção humana de cores que Mary não conhece antes de ser solta. Ele está afirmando com base no experimento mental dele. Qual que é o experimento mental? Ela saiu da sala e aí ela fez assim, ó. Ah, não sabia. Então ela não sabia. Ela não conhecia aquele fato. Tinha um fato no mundo, não na mente dela, não era uma limitação dela. Tinha um fato no mundo que ela ignorava. Que embora ela tivesse todos os conhecimentos físicos sobre tudo que tem físico, tinha uma coisa que ela não conhecia, algo que ela não conhecia, um objeto ou propriedade. A percepção também. Exato, ela não sabia como é a cor vermelha. Só que tem uma camada não saber e interagir nesse sentido são a mesma coisa.
esse caso, sim, depende do... Não, nesse caso, sim, ela adquiriu esse conhecimento pela interação. Ela adquiriu pela interação com a coisa, pela percepção. É porque a gente está falando aqui de percepção, então tem para ver percepção, né, tem que ter essa interação. Só para complicar. Sabe quando ela não conhecia a lei física de como se percebe? Ela conhece também como o cérebro processa coisas, ela sabe disso tudo. Ela sabe? Ela sabe tudo do cérebro, ela conhece perfeitamente bem como é que se faz o processamento de cores pelos olhos, pelo cérebro e tal. Ela sabe isso, só que ela nunca tinha visto nada colorido. E agora ela viu. E aí, qual é a reação dela? É assim? Não sabia. É assim? Tá. Então ela não... Tu entende? Isso aí, tu aceita isso? Então agora, se tu não aceitar a conclusão, vai cair um raio aqui, essa sala vai implodir. A gente gostaria que isso fosse assim, né? Assim, o fetiche, o ideal do filósofo argumentar, escrevendo um argumento lá, ele gostaria, né? O Frank Jackson, se não aceitar a minha conclusão, vai cair um raio, vai destruir tudo. Mas não é assim, né? Claro que não é assim. Portanto, há fatos não físicos. Qual é a contestação que... A conclusão, tu aceitou as premissas? Acertei a conclusão. Aceitou a conclusão, então tá bom. Frank Jackson. Como é que o Jackson chamaria Quê? Como é que o Jackson chamaria? Essa é a aquisição de um novo conhecimento. Por que ela faz Porque ela aprendeu alguma coisa nova. Se ela não tivesse, se fosse uma coisa já conhecida para ela, nada de novo. Nada de novo, né? Tinha um conhecimento não físico. Tô vendo, tu acha que tu tá me mostrando algo que eu não sabia? Que nem isso acontece conosco, né? A gente vou te contar uma novidade. Já sabia. Se tu disser uma coisa nova que tu não sabia, tu diz, é mesmo, não sabia. Então essa é a diferença, tá? Então, quais são as objeções possíveis aqui? O que vocês acham? Alguém tem alguma objeção? Esse novo conhecimento dela pode ser físico. O novo conhecimento pode ser físico, mas ela já sabia tudo físico. Isso está dito na primeira premissa. Tu aceitou? Que é? Não sabia como é que era a física das emoções. Não, ela... Não é... A diferença não está na emoção, tá? Não está na emoção, tá? Ela adquiriu um conhecimento sobre como é a cor vermelha, que antes ela não tinha. Ela viu a cor vermelha, ela teve uma experiência. Então, existe um fato ali. Um fato a respeito da percepção humana de cores. É um fato. Se tudo que existe no mundo é físico, esse fato deveria ser físico, então ela já deveria conhecer esse fato. Mas ela, pelo jeito, não conhecia, porque ela fez né? Ela fez aprendi uma coisa nova. Então, essa coisa nova que ela aprendeu, pelo jeito não é física, porque ela já sabia tudo físico. Então tem coisas, ou propriedades de coisas, que não são físicas. Essa é a conclusão do argumento. Então nem tudo que existe é físico, ou propriedade de coisas físicas. Claro, esse experimento, o Jackson não é bobo, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Tá, mas eu quero saber agora as objeções. Alguém pensou nas objeções? A objeção seria que ela não tem como saber tudo. Certo, ela não tem como saber tudo. Sim, então essa é uma objeção geral que a gente faz para experimentos mentais, né? Experimentos mentais têm essa limitação, né? Porque a gente não são imaginados e talvez não aconteçam, não possam acontecer, ou por razões que a gente não sabe, talvez elas não possam acontecer. A gente não conhece todas as variáveis. O que seria conhecer todos os fatos? Como é que seria essa física? A gente não tem ideia de que a gente está postulando uma coisa que a gente não faz muita ideia de como. Talvez algum dia exista alguma coisa que seja como uma teoria física completa, mas talvez ela seja tão diferente disso que hoje a gente chama de física, que isso teria outras consequências que para nós hoje são invisíveis e inimagináveis. Vocês entendem? Então, como a gente não tem a menor ideia de como é que será se é que algum dia haverá uma teoria física completa, a gente não tem como extrair as consequências
claramente as consequências disso. Então, mas isso é um problema para qualquer experimento mental em filosofia. Isso é que eu mencionei para vocês outro dia. Tem uma discussão, então, em filosofia sobre a legitimidade de se usar experimentos mentais. E tem gente que argumenta que a gente não pode usar experimentos mentais em filosofia porque as consequências são incertas. Pessoas diferentes chegam a conclusões diferentes com o mesmo experimento mental. E isso é diferente do que acontece, por exemplo, na ciência, porque na ciência também se usam experimentos mentais. Só que na ciência todo mundo concorda com as conclusões dos experimentos mentais. Então, ontem eu estava dando aula de filosofia da ciência aqui e eu mencionei um programa que tem agora no Netflix sobre Einstein. Na mente de Einstein, e dentro da mente de Einstein. É um programa da Nova. É uma série, essa Nova é uma série de documentários americanos, documentários científicos, né? E esse é sobre Einstein, e eles apresentam as ideias principais da teoria da relatividade do Einstein usando só os experimentos mentais que o Einstein usou. Só que tem a diferença é que os experimentos do Einstein, que o Einstein usou, a gente consegue extrair conclusões precisas, né, sobre o experimento. E no caso da filosofia, não. Então tem uma discussão sobre isso daí. Tá. Então isso é uma objeção geral para aos experimentos mentais, mas ela não é uma objeção definitiva, tu entende? Porque eu posso refinar aqui um pouco mais. Por exemplo, isso que tu dissesse assim, a gente não tem uma teoria física completa, né? Sim, mas a gente poderá ter algum dia. E aí? Né? Aceitando o experimento mental, vamos fazer nenhuma. Tá. Outra objeção que foi feita aqui era aquela é implausível que ela não tenha visto nunca nada colorido, mesmo vivendo numa sala preta e branca. Sim, mas isso aí a gente pode resolver mudando também o experimento mental, refinando um pouco o experimento mental, introduzindo não uma pessoa com visão normal, mas uma pessoa com essa deficiência aqui. Tá? Então a gente pode modificar o experimento mental. Mas permanece esse problema. E é um problema com a primeira premissa, que introduz o experimento mental. Tá? Então, outros problemas, as duas principais objeções, fora essa dos experimentos mentais. Uma delas é a de que a Mary, quando ela saiu do laboratório, ela não adquiriu nenhum conhecimento de fatos novos. Esse dela não se deve a ela ter adquirido o conhecimento de um fato, mas a ela ter adquirido ou o domínio de uma nova habilidade ou um tipo de conhecimento direto. Então tem uma distinção que se faz na teoria do conhecimento. A gente usa a palavra, os verbos conhecer ou saber de três maneiras, pelo menos de três maneiras, tá? Essa é uma distinção clássica em teoria do conhecimento. Existe o que se chama de conhecimento proposicional, que é o conhecimento de proposições. Certo? Eu sei que nessa sala tem mais de 10 pessoas. Eu sei que Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. Eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Esse é o tipo de conhecimento a respeito de proposições, de enunciado, conteúdo de um enunciado, né? Conhecimento proposicional. Existem gente que chama de saber que alguma coisa. Esses pontinhos aqui é uma proposição, a gente preenche com uma proposição. E um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento de tipo prático. Eu sei nadar, eu sei falar português, eu sei caminhar, eu sei, ler e escrever. Aqui o meu saber não é o conhecimento, não é um conhecimento de uma proposição, mas de uma habilidade, né? Então, conhecimento direto é outro tipo, é o terceiro tipo aqui. Tá? Então aqui a gente tem o saber como alguma coisa, saber ver as horas, saber nadar, saber, enfim, alguma coisa, tá? Então aqui eu não tenho
Eu não tenho aqui conhecimento de proposições. Não são, aqui são fatos que eu conheço, aqui não. Aqui são habilidades que eu domino. Mas a gente usa os mesmos verbos. Tá? Inteligência serve. Inteligência, o que tem? Inteligência é um atributo, não é? Não, depende. Tem pessoas falam diferentes tipos de inteligência, né? Inteligência motor, inteligência... Mas acho que saber, conhecer é diferente da coisas diferentes, né? Na prática? O motor é prático, ele vai andar, nadar é prática, tem dois. Sim, a inteligência é a tua capacidade de desempenhar, de realizar melhor ou pior. Se tu é mais inteligente, então tu tem mais facilidade de adquirir novos conhecimentos. Não como verbo, é que tem pessoas que diferenciam que tem... nós temos diferentes tipos de inteligência que a gente acaba adquirindo sem mesmo saber. Sim. Sim, tem gente que de fato tem inteligência assim, mais para espacial, né? Tem inteligência matemática, tem inteligência de tipo mais emocional, social. Sim, tem isso também. Mas não é disso que eu estou falando, tá? Sim, mas a pergunta é se algum desses três tipos de conhecimento pode se engajar, eles estão engajados nesses tipos de inteligência. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes porque vários tipos de inteligência podem estar afetando os três tipos aqui. Então, aqui a gente está falando de habilidades específicas. No caso da inteligência, a gente está falando de atributo do indivíduo. Pode ter mais ou menos aqui, né? Não uma habilidade específica de tipo de habilidade. Então, aqui saber como. E o terceiro tipo que se distingue na literatura de teoria do conhecimento é esse conhecimento direto, mas geralmente é referido pelo vocabulário que é traduzido pelo Bertrand Russell, conhecimento por acquaintance, by acquaintance. Eu sei que tem tigre na África. Isso, by acquaintance. By acquaintance. Então, é difícil traduzir esse aqui. Então, conhecimento, traduzindo diretamente, seria conhecimento por contato direto. Né? Por exemplo, eu conheço o Vinícius, eu te conheço porque eu estou te vendo. Né? No sentido, já fomos apresentados, nos conhecemos pessoalmente. Né? Eu estou acquainted com alguém porque eu já fui apresentado, não conheço ele só de ouvir falar. Eu conheço Porto Alegre, sim, eu moro em Porto Alegre, entendeu? Então, diferente de dizer assim, eu conheço Tóquio. Conheço porque eu li nos livros, vi na internet, sei lá onde, mas nunca fui lá. Então, eu não tenho esse conhecimento aqui. Eu posso ter conhecimentos proposicionais a respeito de Tóquio, mas eu não tenho conhecimento direto, porque eu nunca fui lá, tá? Então, o conhecimento by acquaintance, por contato, por familiaridade, a gente chama de conhecimento direto. Então, aqui, eu conheço Porto Alegre, conheço Vinícius, não é que eu tenho uma habilidade, não é que eu conheço uma proposição, eu tive contato com ele. Eu posso até ter os conhecimentos proposicionais que eu tenho a respeito daquela pessoa, daquela cidade, daquele objeto, podem estar errados até. E eu continuo tendo conhecimento direto. Eu encontrei uma pessoa, sei que era outra fulano, eu tenho uma descrição mental equivocada. Então eu não tenho conhecimento profissional nenhum daquela pessoa, estou totalmente enganado, mas eu conheci ela nesse sentido. Então são sentidos diferentes de conhecimento, tá? E quando o Jackson fala, eu conheço todos os fatos físicos, é o último. Então, quando o Jackson está falando de fatos, ele está falando de proposição. Quando a gente descreve um fato, a gente usa uma proposição. O fato, por exemplo, de que tem mais de 10 pessoas nessa sala, isso é um fato que eu descrevo usando uma proposição, um enunciado. Então, o conteúdo desse enunciado é o fato. É esse fato aqui que tem mais de 10 pessoas nessa sala. Então, é disso que ele está falando. Fisicalismo é a tese segundo a qual tudo o que existe pode ser descrito por proposições físicas. Só existem coisas físicas. Então,
Então, qual a objeção? Uma das objeções que se faz. Quando a Mary saiu da sala e disse, o que ela adquiriu não foi um conhecimento de tipo proporcional. A gente argumenta assim, os fisicalistas argumentam que ela não adquiriu um conhecimento de tipo proporcional novo. Ela adquiriu uma nova habilidade ou um conhecimento direto. Certo? Então, que habilidades podem ser essas? Ela adquiriu, por exemplo, a habilidade de imaginar a cor. Ela já sabia. Ela já sabia tudo que tem para ser conhecido a respeito das cores, todos, né, do ponto de vista proposicional, ela não adquiriu nenhum novo conhecimento, mas ela adquiriu a habilidade de imaginar. Mas a habilidade de imaginar não é um conhecimento proposicional, é uma habilidade, é um saber prático. Ela adquiriu agora a habilidade de lembrar ou de reconhecer, né? Ela consegue agora associar a palavra vermelho com o objeto vermelho, reconhecer. Mas reconhecer, aprender a reconhecer que isso aqui é vermelho, isso aí não é um conhecimento proposicional, isso é uma habilidade prática. Então tem gente que argumenta isso, tá? E tem um grupo de autores que argumenta assim, e tem outro grupo de autores que diz ela não adquiriu nenhum conhecimento proposicional novo, ela adquiriu um conhecimento direto, por contato. Tá? Então, eles usam essa distinção que existe já na literatura de teoria do conhecimento para objetar o argumento do Jackson. De qualquer forma, ela adquiriu conhecimento. Sim, mas não um conhecimento que seria incompatível com o fisicalismo. Esses aqui são compatíveis. Esses aqui, o fisicalismo diz, tudo que existe é físico, isso aí sabe tudo. Então, tudo que tem que ser conhecido do ponto de vista físico, então não tem mais nada a ser conhecido. E aí ela conheceu alguma coisa nova, então essa coisa nova não pode ser física. Aí eles dizem, não, ela conheceu algum outro sentido. E aí, nesse caso, a subjeção é compatível com o fato de que ela se surpreendeu? Exatamente. Então isso explicaria também a surpresa com isso. Tá? Mas, como sempre na filosofia, tem um vai e vem aí, né? Porque e essa discussão rendeu muito, assim, muitos artigos e continua em aberto, porque tem gente que insiste, o Jackson mesmo insiste, que existe sempre um resíduo, tem sempre um resíduo ali. Quando tu tenta descrever dessa maneira aqui, essa aquisição de novo conhecimento dela, em termos de uma habilidade, em termos de conhecimento direto, tem sempre um resíduo ali, que é essa experiência que ela tem e com a qual e que agora ela pode e que é um fato. Existe um fato ali que não é uma mera habilidade e que não é meramente o contato. Se eu tenho contato com algo que antes eu não tinha contato. Então tem que ter uma coisa. E a habilidade, se você tem a habilidade de reconhecer, estou reconhecendo alguma coisa que está lá. Se eu estou imaginando uma coisa que antes que eu não conseguia imaginar porque eu não tinha acesso a isso. Agora eu tenho acesso. Então esse acesso agora seria um indicador de que tem algo lá. Sabe? Então tem essa dificuldade na literatura. Então fica em aberto. E tem gente insistindo lá, insistindo lá. Essa é uma linha de objeções ao argumento do Jackson. A outra linha é que a Mary, ao sair do laboratório, a Mary adquire novos conhecimentos. Ela adquiriu novos conhecimentos. Essa é uma linha de argumentação parecida, mas ela não se baseia nessa distinção aqui. Ela usa a ideia de conceitos fenomenais, que foi introduzido recentemente aí na literatura. Conceitos fenomenais são conceitos que discriminam as experiências subjetivas que a gente tem, a qualidade das experiências subjetivas que a gente tem. Então, por exemplo, digamos que eu não, por exemplo, uma criança antes de aprender a dar nomes às cores, aos cheiros, aos gostos, né? O vocabulário dela é limitado, mas ela já é capaz de discriminar
cores, cheiros e gostos. E ela é capaz de reconhecer, por exemplo, que duas cores são a mesma, mesmo que ela não tenha um nome para aquela cor. Então, ela tem, nesse sentido, como ela tem a capacidade de discriminação, nesse sentido ela já tem um conceito, embora ela não tenha a palavra agora, a palavra que nomeia aquele conceito. Ela consegue fazer a discriminação, então ela tem um conceito fenomenal. É um conceito que ela não consegue expressar, mas ela consegue fazer, linguisticamente ela não consegue expressar. Mas como ela consegue agrupar, que é isso que a gente faz com conceitos. A gente agrupa coisas e discrimina de outras coisas. Conceito, do ponto de vista lógico, é isso que o conceito faz. Ele distingue coisas no universo. Então, por exemplo, o conceito de mesa aqui, que tem as mesas, tem tudo mais aqui nessa sala que não é uma mesa, tem essa mesa aqui. O computador, o projetor, certo? Então, é isso que o conceito faz. Mas para um conceito fazer isso, não é necessário haver a palavra correspondente. Basta a gente ter essa habilidade. E então a gente consegue fazer isso aparentemente com experiências subjetivas. Eu posso dizer, por exemplo, essa sensação, esse gosto é igual ao gosto de uma outra comida que eu comi ontem. Eu não sei que comida, eu não sei. Que coisa estranha, nunca comi nada. Ou esse cheiro, ou essa cor. Posso não ter a palavra, mas eu tenho o conceito. Tá? Então, esse grupo de pessoas aqui argumenta que o conhecimento que a Mary adquiriu, ela adquiriu de fato um conhecimento novo quando ela saiu do laboratório. Mas é um conhecimento de tipo novo, porque é um conhecimento agora baseado em conceitos fenomenais. O fenômeno paranormal entraria nesse tipo de conhecimento? Por quê? Não sei, porque talvez eu falar coisa menor. Porque o conhecimento novo. Conhecimento novo? É. Depende. Não sei, depende, porque esse paranormalidade é um monte de... É um saco de gatos, né? Eu explico na frente dele, aí tipo, isso pode se encaixar nesse... Não, porque aí, bom, aí... Para qualquer... Aqui, a gente está falando aqui de experiências subjetivas, tá? De fenômenos. As coisas como aparecem para mim. Sim, tu pode ter, né? Se tu for, tu pode ser do mesmo tipo. Tá? Mas então, sim, tu pode ter uma experiência mística, tu pode ter uma experiência, tu pode ter uma visão. Então, há algo que aparece para ti, mas as outras pessoas não veem. Ou, em geral, não veem. Mas mesmo se tu for louca, não muda nada, tá? Não muda nada, porque o louco também tem experiências. E, então, o louco pode dizer, olha, essa alucinação que eu estou tendo é igual a que eu estou tendo ontem. Para ele é real, né? Por isso que ele é louco. Para ele não é uma alucinação. Então, ele não tem essa consciência, né? Então, ele diz, é igual a outra, mas eu não estou vendo nada, o que é que está acontecendo aí? Mas a experiência é real. Então ele pode formar um conceito ali disso e aprender a discriminar, com certeza. Então, isso vale para qualquer experiência subjetiva, tá? Por que se usa aqui a experiência de cores e não essas outras mais extravagantes, assim, mais complexas? Porque ela é mais simples. Claro, porque a gente tem mais domínio sobre elas. Elas são menos complexas. O processamento cerebral disso é melhor conhecido. Então, em filosofia, né, em geral, para tu fortalecer o teu argumento, uma maneira de fortalecer o teu argumento é tornar ele o mais simples possível. Porque se tu usa exemplos complexos, aí as pessoas vão encontrar problemas nos exemplos. Não? O que é importante não é o exemplo. O importante é que a única coisa que é relevante aqui é que é uma experiência subjetiva, só isso. E qualitativa, só isso. Não dá para chamar de conceito também um fato novo, um conhecimento novo, entre aspas, assim, do funcionalismo ali, daquele intermediário entre um comportamento 1 e um comportamento 2. Comportamento 1 e comportamento 2, né? Quase uma coisa, sob o ponto de vista do funcionalismo, né? Voltando. Sim. 2 semanas atrás. Aquele intermediário ali, que é aquele estado mental, não pode ser um fato novo no sentido da... Qual intermediário você está falando? A reputação da Mary, esse aí, agora que o senhor mencionou, como um fato novo. Ela pode ser também considerado um fato novo, aquele estado mental lá, intermediário, entre...
Tá. Eu estar agora aqui com a temperatura corporal e eu postar numa chaleira quente esse comportamento 1, comportamento 2, intermediário, não pode ser um fato novo. Eu lembro que uma das refutações era... Não. Eu acho que eu entendi o que tu está dizendo, mas eu não tenho certeza. Fala de novo. O funcionalismo. O que tem? Eu lembro que tinha uma das refutações, não lembro se era refutação, mas bom, comportamento 1 e comportamento 2. O intermediário entre eu e minha temperatura corporal e postar numa chaleira. Acho que o exemplo que o senhor deu foi isso aí. O que faz com que eu tenha esse comportamento passar da 1 para 2? Tem o intermediário, que é o estado mental. Não pode ser um fato semelhante a esse aí, um fato novo, um conhecimento novo, esse intermediário, lá do funcionalismo. Eu fiz uma associação lá. Sim, claro, isso aqui pode ser isso aqui pode ser concebido. É uma refutação, né? Uma delas era, claro, ver holisticamente os problemas do funcionalismo, que foi o que eu fiz uma analogia agora. Não pode ser considerado também como um fato novo. Tu pode interpretar. Sim, tem muitos desses filósofos aqui que são funcionalistas, né? O funcionalismo é muito influente, né? Na filosofia da ciência, da filosofia da mente contemporânea. E então, sim, isso aqui pode ser interpretado em termos funcionais. Quer dizer, o estado mental aqui, é o que quer que esteja causando esse ahá. Tá? Mas o que é esse estado mental? O que ele é? Ele é um conhecimento novo? Ele é uma habilidade nova? Ou ele é um conhecimento direto novo? Então, isso não está claro. Então, a discussão permanece aberta, mesmo quando tu formula isso aqui em termos estritamente funcionalistas, tá? Mesma coisa com relação aos conceitos fenomenais. O que é a Mary? A Mary nunca viu cores, daí ela sai do laboratório, vê um tomate. Agora, o que é a objeção agora? A segunda objeção é ela teve uma experiência e adquiriu um conceito fenomenal. Um conceito que ela aprendeu a discriminar subjetivamente a qualidade do vermelho. E agora, usando esse conceito fenomenal, ela adquire um novo conhecimento, que é um conhecimento de tipo não físico. Tá? Não um conhecimento sobre um fato não físico. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu não entendi o que tu quis dizer. Eu não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Filosofia é brava, né? Não. É que eu quero dizer, como o senhor concedeu isso, não pode ser do tipo funcionalista. Eu estou pensando numa refutação que não está aqui. Que é uma refutação, a mesma refutação dos funcionalistas lá. Que é esse intermediário. Mas refutação do quê? A tese funcionalista. Mas o comportamento 2. Aí eu peguei só, pensei no funcionalismo. Mas a gente não tem uma refutação do funcionalismo. O que a gente tem são argumentos. Problemas. Problemas. Problema 1 ou problema 2. Eu lembro que o senhor mencionou isso. E um deles era esse. Aí eu pensei, de repente, adaptar, eu pensei no argumento de problemático lá do funcionalismo para usar como problema do dualismo esse problema da minha lei, do Jackson. Sim. Nesse sentido. Aí o senhor concedeu, não, sim, tem funcionalismo. Tá ótimo. Então não pode ser usar o mesmo problema, que é o problema do perceber holisticamente o comportamento 1 e o comportamento 2. No estado corporal, eu vou postar na chaleira, esse intermediário, tu tem que ver as causas ali desse intermediário holisticamente. O senhor usou esse termo, eu acho. Sim. Que são os contextos temporais, subjetivos, coisas pessoais que podem influenciar no comportamento 1 e no comportamento 2. No caso, o fato de ela estar lá na... fui longe, mas bom, eu comecei, né? Está dentro do laboratório, só que chega aquele branco, olhar, se deparou com o vermelho. Esse choque, entre aspas, desse intermediário, deveria ser visto holisticamente também. Aí é um problema lá do funcionalismo, talvez nem para adaptar aí. Seria uma das refutações, para analisar holisticamente esse intermediário aí no comportamento lá, a tua ideia, a tua ideia e o teu conteúdo da ideia, né? Tu tem a ideia, tu tem o conteúdo que tu defendeu ali. Sim, vamos ver. Eu vou voltar ao funcionalismo depois, tá? Esse conjunto de objeções que dá para formular ao funcionalismo que eu mencionei,
de outra natureza. Esses aqui são mais específicos, são argumentos específicos contra o argumento do Jackson, tá? Mas concorda com a população, o senhor entendeu agora mais ou menos? Onde eu queria chegar? Não. Ainda não. Eu queria usar a mesma refutação lá, a mesma refutação, o problema da teoria funcionalista, do comportamento, ele usava o problema do Jackson também. Mas é que o Jackson não vê esse problema, entende? Ele não vê aquele... Eu acho não, como refutação, não como problema, só como refutação, porque ele não já apresentou o Jackson na refutação. Então a gente tem aqui um evento físico causando outro evento físico, causando, tem uma sequência, aqui tem uma rede, uma rede de eventos, né? Porque isso aqui é um mundo das coisas não são. Que é o problema do funcionalismo. Sim, tem evento físico. Mesma coisa. Tá, segue, desculpa. E um problema é o seguinte, a gente tem, aqui, digamos que esses eventos físicos aqui sejam comportamentos. Tem um comportamento do indivíduo, que é um evento físico, e que a gente tem um outro comportamento. Tá? Eu levo um soco na cara e depois eu digo, ai. Então tem um intermediário aqui mental, que é o que me leva a dizer esse ai. O que quer que esteja causando esse meu segundo comportamento. Só que o problema é que eu não tenho como discriminar esse caso aqui, que eu tenho um intermediário mental, do caso em que. Não, quer dizer, não é que eu não tenho como discriminar, não é claro como discriminar, não é fácil discriminar. Esse caso, do caso em que eu tenho aqui um evento mental e aqui um outro evento mental, e eu dizendo, pensando, me imaginando, tendo consciência do CI. Eu não tenho como discriminar os dois casos, entendeu? Eu posso ter uma rede aqui, ó, em que eu tenho só eventos físicos que estão causando outros eventos físicos, e eles têm consequências mentais. E eu tenho uma segunda maneira de descrever o mesmo evento, a mesma sequência de eventos, assim, eu tenho um evento físico, depois evento mental, depois evento físico, entende? Então, num caso, se esses eventos mentais é o que quer que estejam causando, são os intermediários entre os comportamentos, sim. Então não fica claro exatamente qual é o papel causal. Eu posso ter uma situação em que o papel causal está sendo desempenhado por outro evento físico, e esse que a gente chama de experiência subjetiva só acompanha, ou de fato eu tenho esse intermediário estritamente mental. Eu posso ter uma leitura fisicalista disso e uma leitura não fisicalista. Então, por que isso não é um problema para o Jackson? Porque o Jackson aceita isso. O Jackson é um epifenomenalista. O Jackson aceita isso. O Jackson diz que esses eventos mentais do Jackson são reais. Eles não são físicos, mas eles também não têm nenhuma consequência física. Eventos mentais, para ele, não produzem nada. Ele é um epifenomenalista. Para ele, o mundo é completamente regido por interações físicas e a mente só acompanha isso. Jackson, né? Ele não é fisicalista, porque ele aceita que isso aqui é real, faz parte do mundo. Ele não aceita a seta para baixo, né? É isso. Mental é exatamente, ele não é um dualista de um interacionista. Para ele, nós não temos estados mentais causais, então, os nossos estados mentais são causados por eventos físicos, mas eles próprios não produzem efeitos físicos. Isso. Que é? Então a gente tem sempre, quando a gente tem um evento mental, um estado mental, isso tem um correlato. O estado mental é uma propriedade de um evento físico, de um estado físico. É isso. Mas é só isso. É uma propriedade não física. É uma propriedade não física de um corpo físico. Então, da mesma maneira que o vidro tem propriedades não físicas. Quer dizer, não, transparência física. Por exemplo, uma cédula de 10 reais tem propriedades não físicas. Por exemplo, ela vale 10 reais. Né?
Essa é uma propriedade não física de um pedaço de papel. E a gente não tem como apreender, quer dizer, tem gente que diz que tem. Parece que não é físico. Né? Tem gente que diz que mesmo isso pode ser descrito em termos físicos, porque se eu tenho a descrição dos objetos, eu tenho a descrição dos indivíduos, eu tenho a descrição das relações da mente, das relações sociais, e tudo isso seria redutível intimamente à física. Mas, enfim, é muito complicado fazer essa redução. Então tem gente que diz... Sei que a confiança não é física, é muito difícil. Hã? Quer? Sei que a confiança física é muito difícil. Vamos para a nota de R$10. Você confia que aquilo vale 10. Na verdade, é um papel. É aí que tá. Se tu quiser ser fisicalista, tu pode. Sobre isso. Tu pode ser. Porque aí o que tu tem que fazer? Ó, tu faz assim, ó. Primeiro tu começa com partículas físicas. Aí tu tem aglomerados de partículas físicas, tem, enfim, pedras, plantas, bactérias, bichos, seres humanos. Aí tu tem agora uma descrição da mente em termos físicos, do cérebro em termos físicos, e depois das relações sociais. Então, em última análise, tu conseguiria fazer essa redução. Esse é um projeto, é um projeto fisicalista. Tu poderia reduzir tudo, inclusive a ideia de valores, as noções estéticas, tá? Isso, em princípio, tu poderia fazer. Isso não quer dizer que a gente vai ficar, que a gente não vai sentir mais essas coisas. Não, a gente vai continuar sentindo. Tem gente que acha assim, não vamos fazer essa redução porque, pelo amor de Deus, o mundo vai ficar muito sem graça. Não, o mundo vai continuar exatamente igual, entende? Os gostos vão ser os mesmos, as cores vão ser as mesmas, as experiências de valorativas, estéticas vão continuar. A gente vai continuar sentindo tudo que a gente sente, só que a gente vai ter uma teoria que explica essas coisas em termos... Esse é o projeto, tá? Então, tem gente que... Enfim, esse foi um projeto muito influente na primeira metade do século XX. Hoje em dia não é tanto, porque a gente tem... Ele encontrou muitas dificuldades. Começaram a aparecer argumentos, como esse aqui do Jackson, né? E vários outros, que sugerem que esse domínio... Sempre que tu tenta fazer a redução, tem um resíduo ali que sobra, que tu não consegue incorporar. Aí tu incorpora ali, mas fica faltando do outro lado, entendeu? Esse é o problema. Então, mas deixa eu só terminar aqui, fechar essa segunda objeção, que eu acho que eu não cheguei a falar direito qual é exatamente a objeção. Então, o que aconteceria nessa segunda leitura fisicalista, a objeção fisicalista ao argumentador de Jackson? Nessa segunda leitura, a Mary sai do laboratório. Então, vamos ver, a gente discrimina agora 3 fases. Ó. Isso está num artigo da mesma autora do verbete, esse que eu citei antes, a Nina Hummelin. Ela escreveu um artigo em que ela inventou uma variante do experimento do Jackson. Em vez de ser com Mary, é com a Mariana, tá? Mariana. Então tem 3 estágios agora. Ela discrimina 3 estágios que antes estavam, que no experimento original do Jackson estão fundidos. Então, o primeiro estágio é igual. A Mariana nunca viu nada colorido. Ela foi criada lá num ambiente preto e branco. No segundo estágio, começam a aparecer cores no laboratório. Ela não saiu do laboratório. Então, sei lá, a tela do computador, vai dizer que o computador fica azul a tela. Mas ela sabe que o céu é azul, que a camisa do Grêmio é azul, que não sei o que mais é azul. Mas que cor é essa aqui? Será que isso é azul? Entendeu? Se tu mostrar um tomate para ela, ela sabe que é vermelho o tomate. Então ela ela infere, né? Ela pode inferir diretamente, associar a experiência com a cor, com o nome, porque ela já sabia antes que tomates são vermelhos. O cara diz, vê um tomate aqui, coisa assim. Ela sai na rua e olha para o céu, ela sabe que o céu é azul, então ela já associa direto. Mas aqui nessa versão da Nina Hummelin, ela analisou isso em 3 estágios. Então, o que aconteceria agora nesse experimento da Nina Hummelin? Ela começa a ver, alguém bota uma cadeira vermelha lá, ou verde, ou uma caneta, só que ela não sabe. Então, ela está tendo a experiência de cores agora dentro do laboratório,
Só que ela não sabe que cores são aquelas. Mas ela sabe que se tem duas canetas, isso aqui são cores diferentes. Se tem duas verdes, ela sabe que são iguais. Só que ela não sabe qual é o nome. Então ela adquiriu o conceito fenomenal. Ela consegue discriminar as suas próprias experiências subjetivas. A experiência que eu tenho disso é igual à experiência que eu tenho daquilo. E assim por diante. Mas depois, quando ela sai do laboratório, ela olha para o céu é azul. Então agora não apenas ela tem a experiência, o conceito fenomenal, mas ela consegue agora usar aqueles conceitos para formular um enunciado. O céu é azul, por exemplo. Tá? Então, tem esses 3 estágios. Então, usando esse tipo de distinção, analisando assim dessa maneira, a gente pode objetar que a Mary adquiriu. Por que ela fez Porque agora ela formulou um conhecimento usando conceitos fenomenais, que antes ela não tinha. Antes ela não tinha os conceitos fenomenais, porque ela nunca tinha visto nada colorido. Agora ela tem os conceitos fenomenais e agora ela pode usar esses conceitos fenomenais para formar um novo conhecimento. Mas é um novo conhecimento sobre coisas que ela já sabia. Ela já sabia tudo sobre cores, só ela não tinha o conceito. Então, o que ela adquiriu foi um conceito, não um conhecimento, vocês entendem? E com esse conceito ela consegue formular agora novas proposições sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos fatos físicos. Ela consegue descrever os mesmos fatos físicos, então ela não adquiriu conhecimento de novos fatos. Ela agora está descrevendo aqueles fatos de outra maneira. Esse é o argumento. Então, é um argumento que diz, enfim, que é fisicalista. Tá, essas seriam objeções. Então, essa é uma maneira enfim, do fisicalista se defender, né? Mas o problema é o que tu faz agora. Então, que rumo tomou a literatura depois disso? A literatura se concentrou nesses conceitos fenomenais, porque se tu aceita que tem conceitos fenomenais, então tem uma discussão sobre isso, se existe ou não existe conceitos fenomenais. Tem várias maneiras de escrever os conceitos fenomenais. Tem maneiras fisicalistas de escrever os conceitos fenomenais e tem maneiras dualistas de escrever os conceitos fenomenais. E o dualista diz que tem um resíduo sempre ali. Se eu tenho o conceito fenomenal, eu tenho essa experiência, então tem algo ali que não se deixa descrever em termos de habilidades ou de conhecimento direto. Eu tenho uma qualidade propriamente que eu passo a conhecer, e isso é um fato no mundo. Isso trata-se como um fato no mundo. Então tem sempre a possibilidade desse resíduo que para o fisicalista é difícil de eliminar. Uma qualidade do estado mental. Isso, exatamente, uma qualidade subjetiva, da minha experiência subjetiva, uma qualidade da minha experiência subjetiva. Quando eu vejo isso daqui, essa cor, ela é qualitativamente diferente dessa cor aqui. Quando eu mordo uma maçã, o gosto é diferente do gosto do abacaxi. A qualidade é diferente. A intensidade pode ser a mesma, mas a qualidade é diferente. E eu sei disso. Mas o que é isso que eu sei? Mesmo que eu não saiba nada sobre abacaxi, parece que esse conhecimento, isso que diz os dois, esse conhecimento não é um conhecimento físico. Ele é um conhecimento mental, meu, subjetivo, de propriedades mentais, subjetivas. Inato? Hã? Inato? Inato? Não, se fosse inato eu já saberia, mas eu não sei, eu adquiria ele, quando eu mordia a maçã eu adquiria esse conhecimento. Quando eu vi pela primeira vez o céu azul. Mas inato já saberia o gosto do abacaxi. Isso. A respeito da experiência, dá o conhecimento do conceito. Quer? Agora um pouquinho, mas acho que comentou isso, né? Que, no caso, ao ver vermelho, ela vai ter o conceito do vermelho. Eu sempre pensei, para mim, que posso ter pensado errado esse tempo todo, que todo conceito, sem exceção, ele tem que ser discursivo. Claro, isso não é conceito. Claro, isso é o que dizem aí os colegas aqui. Mas esse pessoal aqui não diz isso. Né? Então, se vocês forem ver
os Wittgensteinianos, aí, os, sei lá, os kantianos, alguma coisa assim, eles vão tender a rejeitar isso aqui, tá? Eles vão tender a rejeitar. Então, isso aqui, caso vocês não tenham notado, é metafísica pesada, tá? Metafísica robusta. Certo? Então, eles estão... Muita gente trata, assim, na literatura, se pega assim, qual é o conceito... Tem vários conceitos de conceito, tá? Então, tem o conceito, os mais aqui populares, aqui, os kantianos, Wittgenstein, conceitos, leituras kantianas ou wittgensteinianas dos conceitos, ou, enfim, linguísticas, né, dos conceitos. É tratar conceitos como habilidades. Né? Habilidades. Então, a minha habilidade de agrupar coisas. Então, eu tenho que ter uma manifestação pública disso, segundo os Wittgensteinianos. Mas tem concepções assim mais, digamos, metafísicas ou platônicas. Então, se eu tenho um conceito, se eu domino um conceito, tem uma apreensão intelectual de algo ali. E é disso que eles estão falando aqui. É uma apreensão mental de algo que está lá e que pode não se manifestar publicamente, porque é subjetivo, nesse caso aqui é subjetivo, é experiência subjetiva, você entende? Então, tem gente que rejeita esses Como, por exemplo, da nota de R$10, né? O valor da nota, na verdade, não está na nota, ele está na mente das pessoas. Sim, certo. Podemos supor que se uma nota todas as pessoas desaparecessem, não haveria sentido, não teria valor nenhum na nota de R$10. Agora, daí é um atributo da mente ou da nota de R$10? É que no caso da nota é um pouco diferente. Por que ele não usa a nota de R$10 aqui? Porque é um pouco diferente, porque a nota de R$10 depende de uma relação social. Ela tem aquele valor de troca, né? A nota. Então o valor que ela tem é o valor de troca. Eu posso trocar R$10 por um sanduíche ali no bar. Então o caráter público é ineliminável. Agora, nesse outro caso aqui, será? Então tem gente que diz, isso aqui tu pode, tem gente que faz objeções a priori, isso daqui em princípio, né? Então há esse tipo de argumento dizendo que não, isso aí em princípio não tem como ter esse tipo de coisa. Tá chamando isso de conceito, mas não tem. Então tem essa discussão, será que a gente pode, será que isso aqui merece ser chamado de conceito mesmo? E qual é que é o argumento a favor? O argumento a favor é que a gente consegue, né, discriminar e agrupar experiências, parece que a gente consegue agrupar experiências de tipos similares. Mordi uma maçã, mordi uma pera, mordi um abacaxi, mordi uma maçã de novo. Essa aqui é igual à primeira. Entende? Então, parece que a gente é capaz de fazer isso daí. Então, é como se a gente tivesse acesso a uma qualidade que nos permite, então, associar e agrupar aqueles diversos tipos de experiências. Eu não falei nada ainda do Davidson. É possível que uma dessas esteja totalmente provada? Por que vocês estão falando em prova? Onde é que vocês estão? Olha aqui, ó. Tem um outro autor. Queremos prova. Olha aqui, ó. Tem outro autor que é influente nessa literatura também, que se chama Ned Block. O Ned Block usa muito o chamado... a possibilidade a hipótese, é um experimento mental também, do espectro invertido, né, de cores. Eu não tenho como saber, por exemplo, se vocês aí têm a mesma experiência que eu quando eu olho para isso aqui. Nós chamamos isso aqui de vermelho. E para cada um de nós isso aqui tem uma qualidade. E se eu esconder a caneta e olhar de novo é a mesma agora. Para vocês também vai ser a mesma. Mas pode ser que as experiências subjetivas que vocês têm são diferentes das que eu tenho. Pode ser que aquilo que eu experimento ao ver essa cor, e que todos nós chamamos de vermelho, seja igual àquela que vocês têm ao olhar para essa. Só que nós todos chamamos isso aqui de verde. Só que a experiência subjetiva que vocês têm quando olham para cá é a que eu tenho quando olho para cá. E pode ser que seja invertido. E isso a gente não teria como saber, porque eu pergunto para ti se isso aqui é verde, tu vai dizer que sim. E o vermelho, sim. Então tem concordância. Mas, tu entende? Tem esse resíduo
que é subjetivo e que a linguagem, o comportamento parece não captar. E é isso que o Ned Block diz. O Ned Block diz: nem tudo se deixa traduzir ou expressar em termos dos comportamentos, da linguagem. E isso não significa que eu não possa ter acesso a isso, até conhecimentos. Mas claro, aí tem a discussão, né? Tá, tu vai chamar de conhecimento, não é conceito, não é conceito, é conhecimento, não é conhecimento, é uma habilidade, é só uma experiência. Então tem a discussão, aí tu vai para outro lado, tá? Mas o argumento aqui é isso, ele pressupõe que a gente pode chamar isso aqui de conceito, pode falar em conhecimento, e aí tem essa consequência. Mas tu pode objetar dizendo, não posso, se tu quiser, não. Tu pode objetar que isso aqui não merece chamar de conceito, não tenho conhecimento. Então, voltando para estaca zero. Certo? Tá. Eu estou devendo ainda o Davidson, sim? Mas a gente continua, o tempo está acabando, a gente continua semana que vem, tá?